Olá a todos, muita alegria que estou aqui para a gente poder fazer essa conversa nesse tema que é tão interessante, tão instigante e que nos promove muitas reflexões a respeito de nós mesmos, o processo do autoconhecimento, nosso processo de aprendizagem e a nossa evolução enquanto espírito. Jesus trouxe uma mensagem transformadora, uma mensagem revolucionária que está presente em todo o seu evangelho e que nas parábolas ele traz de uma maneira muito especial. Então, são formas de ensinamento que estão dentro dessas parábolas que nós vamos poder falar um pouco sobre elas agora. Qual que seria a nossa intencionalidade, então, dessa reflexão? Seria apresentar essas parábolas no que diz respeito à sua forma e o seu conteúdo. Esse formato de parábolas traz sempre uma mensagem explícita, do ponto de vista de uma simbologia material, mas também uma mensagem latente ou tácita, oculta, do ponto de vista espiritual. Então, como é que a gente pode fazer uma relação disso também com uma perspectiva da ética cristã, espírita? Então, vamos trabalhar com esses elementos. Para isso, eu organizei essa nossa apresentação em 2 momentos. Então, vamos falar em relação à forma, e aí nos perguntarmos sobre o que é a parábola, como essas parábolas ensinam, e também em relação ao conteúdo. Na mensagem de Jesus, o que é que essas parábolas, então, estão ensinando. Tá bom? Bom, começando então aqui, pensando na forma, nós podemos imaginar que essas parábolas, elas fazem parte de um contexto histórico em que elas eram muito apropriadas para os ensinamentos dos judeus. Então, muito antes de Jesus, já era comum nós termos as parábolas no ensino das Escrituras, na época de Jesus, mas muito antes disso, com os judeus. Então, era como se fosse uma técnica de ensino que eles utilizavam para trabalhar com algumas narrativas que tinham conteúdos alegóricos e a finalidade sempre foi transmissão de conhecimentos, né? E esses conhecimentos, então, eles eram trabalhados dentro de um gênero literário que se aproximava bastante com a ideia de uma analogia, de uma metáfora. Então a gente sempre vai encontrar nas parábolas, muitas delas vão falar a semelhança de, o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a alguma coisa, né? Então elas tinham sempre esse objetivo de induzir os ouvintes a uma reflexão pessoal e também transmitiam verdades divinas. E elas eram muito interessantes do ponto de vista da educação e do ensino, da aprendizagem, porque elas instigavam os leitores, os ouvintes, a buscar qual é o conteúdo que não está posto ali, né? Então, por isso que elas tinham essa questão de mobilizar as pessoas. Apesar da linguagem ser muito simples, né, e voltada para o cotidiano das pessoas daquele momento histórico, elas, no contexto do princípio espiritual que elas estavam passando, elas sempre traziam essa reflexão dos ouvintes, né? Muito bem, mas por que Jesus falava por parábolas? É interessante porque nesse contexto histórico, Jesus ele tinha um auditório que eram aquelas pessoas que estavam sedentas, né, por algum tipo de conhecimento, algum auxílio. Por exemplo, ele falava para todas as pessoas, mas tinha um público em especial, que é aqueles que estavam esperando o Messias, que se tornaram resistentes a Jesus, porque eles esperavam uma outra imagem, né, de alguém que viria como um rei, talvez trazendo questões de riquezas, alguma coisa nesse sentido, mas colocaram uma resistência em relação à mensagem de Jesus. Por isso mesmo ele começou a usar as parábolas para trazer uma certa dificuldade para as pessoas. E isso está posto nessa resposta, quando ele fala da parábola do semeador, ele faz uma explicação da parábola do semeador e ali ele diz por que falava por parábolas, né? Então, vou trazer para vocês o que está explicado lá no Mateus 13, 10, 13, né? Então diz assim: e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então, aqui nesse trecho, a gente começa a perceber que as pessoas que estavam abertas e tinham uma prontidão para conhecer, para essas pessoas
é dado conhecer, né? Na sequência ele continua, porque aquele que tem essa prontidão para receber, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Então o que a gente pode entender daqui, né? Que o sentido e o significado espiritual latente da parábola não vai chegar para aquelas pessoas que não estão predispostas, né, para ouvir a mensagem e nem para fazer uma interpretação. Porque esse público, principalmente ali os fariseus, os saduceus, eles tinham, principalmente os fariseus, eles estavam, como Jesus diz na sequência dessa explicação, com o coração endurecido para essa mensagem, né? Então eles estavam provocando Jesus o tempo todo para ver se ele falava coisas que eram contrárias àquela organização da lei posta por Moisés, que eles disseminavam nas sinagogas. Então, eles sempre estavam pensando ali, em algum momento, Jesus iria escorregar, né, para que eles pudessem comprometê-lo e dizer que não era o Messias. Então, Jesus estava também preparado preparado para isso, e por isso mesmo ele trabalhava com essa ideia das parábolas, né? E é interessante, o Humberto Roden, ele tem um livro que eu indico até para quem quiser ler, que traz uma interpretação bem interessante da sabedoria das parábolas. Esse livro, A Sabedoria das Parábolas dele, ele fala que exatamente as parábolas, elas têm um elemento muito paradoxal e talvez incompreensível se forem lidas apenas na letra da matéria, né? Você não pode ficar nessa análise unilateral e que seja de uma inteligência analítica, né? Você tem que encontrar, ele diz assim, a parábola, ela nasce de uma intuição de Jesus, que Jesus já tinha esse conhecimento internalizado, então é um conhecimento espiritual, e somente nessa altura é que podem ser realmente compreendidas, do ponto de vista espiritual. Então, se você ficar apenas lendo e interpretando aquilo que diz respeito ao cotidiano e as falas em relação à riqueza, em relação à luz, em relação às semeaduras, né, vai ficar uma compreensão reduzida desse processo. Então, as parábolas, elas têm um elemento que além de uma simples comparação, né? As parábolas, elas têm um poder muito grande de criar sentidos. Então, cada leitor, quando for fazer a leitura, de acordo com o seu referencial, de acordo com as suas experiências, o seu repertório, vai poder fazer uma nova leitura. Então, essa função criadora sempre traz algo novo, sempre está dizendo e fazendo algo novo. Então, para interpretar as parábolas, a gente deve sempre colocar a escuta desse poder criador de sentidos à letra do que está sendo dito ali por Jesus. Então, isso é uma coisa bem interessante e que esse que é o elemento instigante, porque a gente começa a perceber que esses elementos, né, que estão num determinado contexto histórico, eles estão valendo hoje para nós, está muito atual a ideia das parábolas, no sentido dessa interpretação que sempre está criando um novo sentido, né? E essa relação já foi posta pelo irmão Antônio Green, né? Quando ele traz a ideia da hermenêutica espírita, por exemplo, né, a gente tem essa ideia de que o espírito, nessa sua capacidade de interpretar, produzir e captar sentido. Essa é a ideia de uma hermenêutica espírita, né? E o que o irmão Green está falando, né? Que quando a gente fala em cultura espírita, se está indicando que o conjunto dos diferentes modos de atuação e captação e produção de sentidos da mensagem espírita na casa espírita alcança uma profunda, intensa e extensa envergadura na sociedade humana, portanto estimula comportamentos. E essa é uma ideia que nós vamos levar para as parábolas, porque elas são muito práticas, elas vão nos trazer um elemento de interpretação para esse mundo dos fatos, dos acontecimentos do cotidiano. Então nós podemos transformar a nossa experiência cotidiana por meio das mensagens de Jesus, fazendo essa interpretação, né? Quando se trabalha a hermenêutica espírita, diz o irmão Antônio Green, tem-se o dever de sair da interpretação unívoca e singular, procurando construir o pensamento interpretativo no múltiplo plurívoco. Então, o que isso nos quer dizer? Que nós não podemos ficar naquela visão unilateral apenas do que está sendo falado ali na mensagem. Nós temos que trazer outros olhares
olhares para uma lógica que seja a lógica espiritual, para que a gente possa compor um entendimento mais ampliado dessa mensagem que a parábola está trazendo, né? E o irmão Grimm ainda finaliza esse trecho dizendo o seguinte: quando fazemos a interpretação, estamos fazendo um processamento de conhecimento existencializado ao longo do processo encarnatório. Ou seja, é atualizada a parábola por conta de toda a nossa experiência. Então, quando estou lendo a parábola, eu estou ali atualizado com todas as minhas experiências, com todo o conhecimento que eu fui construindo, e é o meu alcance possível desse momento. Por isso que o processo de leitura da parábola sempre está aberto, né? E levando em consideração os princípios da hermenêutica espírita, para que a gente possa fazer essa abrangência, né, da leitura das parábolas, o irmão Antônio Grimm traz a dimensão de 3 princípios, né? O princípio da codeterminação, que relaciona outros 2 princípios, o princípio da essencialidade do pertencimento e a irredutibilidade do singular, para compor os princípios de interpretação que nós podemos fazer tanto da obra espírita quanto também das mensagens das parábolas de Jesus. No princípio da codeterminação, a interpretação ocorre ao mesmo tempo pelo concurso, pela participação de todos os semelhantes, bem como com a capacidade que cada um tem de interpretar e de buscar as explicações. Então, pela essencialidade do pertencimento, nós entendemos que a interpretação que nós fazemos individual, ela tem o concurso de todos os outros indivíduos. Então, eu sozinho não consigo fazer uma interpretação, porque eu já tenho outras leituras, eu tenho outros sentidos que eu fui construindo a partir de leituras que fiz, de entendimento que outras pessoas fizeram. Portanto, no que diz respeito ao conhecimento, a gente vai sempre estar nessa interdependência com o conhecimento construído pela humanidade. Mas, ao mesmo tempo, pela irredutibilidade do singular, a produção do sentido é singular e não se esgota, e nem diminui o indivíduo nesse processo. Então, cada um vai produzir singularmente a interpretação. Pois bem, então, com essas questões a gente pode continuar entendendo a forma, né, que a parábola tem e como a gente pode fazer a interpretação dessas parábolas, né? Elas são leituras, então, dentro desse ponto de vista que o irmão Grimm traz, da hermenêutica espírita, elas são obras abertas, que vão sempre convidar a gente, vão nos desafiar a buscar um sentido, né? E esse sentido é um espaço que vai se ampliando a cada momento que eu vou construindo mais conhecimento, que eu vou ampliando meus referenciais. Então eu não posso, para interpretar as parábolas, fazer uma leitura literal dos textos, né? Os significados não estão fixos para todos e não são independentes da cultura e do momento histórico do que os leitores estão ali fazendo essa leitura. Então, outra questão para a interpretação das parábolas de Jesus é que elas vão revelar para cada um individualmente uma mensagem, né? Mas também vai ficar aberta para outras interpretações ao longo dos tempos. Então, é só retomando aquilo que a gente estava dizendo. Então, diferentes públicos, diferentes audiências vão ouvir, inevitavelmente, mensagens diferentes em relação a essas parábolas. Então, cada um de nós, quando fizer a leitura, por isso que é interessante, nos evangelhos, a gente vai ver que o evangelho segundo o Espiritismo, eles trazem bastante essas mensagens, a gente trazer a leitura das parábolas, relacionando a contextos, trazendo a visão de cada um e construindo uma relação com o contexto atual, né? Então, porque a gente tem essa possibilidade dinâmica de ampliação de sentidos o tempo todo. Por isso mesmo a gente não pode reduzir o sentido das muitas parábolas de Jesus a um único sentido, né? Então o irmão Grimm fala, não, temos que ter uma visão múltipla, plurívoca, trazendo diferentes aspectos, uma visão eslética que possa trazer diferentes aspectos da realidade quando nós estamos fazendo essa leitura, né? Porque senão a gente vai ter como consequência disso destruir um riquíssimo potencial que é estético das parábolas, que tem ali uma poética dentro dessas parábolas que Jesus traz, e também as questões éticas que são muito fortes, que estão presentes ali, né? Muito bem. Dando continuidade, então, depois que a gente falou desse primeiro tópico aqui, que está nos mostrando como funcionam as parábolas, né? A forma delas ensinarem, que é exatamente esse processo que vai nos mobilizar na busca de sentido e de interpretação, e entendendo que sempre no limite do nosso possível, onde nós alcançamos o conhecimento, né?
e sempre estão atuais, porque não perdem a sua atualidade justamente por causa disso. Vamos ver agora em relação ao conteúdo dessas mensagens de Jesus. O que essas parábolas estão ensinando? Bom, basicamente, Jesus trazia nessas parábolas, em muitas delas, a ideia de um reino de Deus e o reino dos céus. Ele estava ali explicando, orientando a respeito desse reino de Deus e desse reino dos céus. Né? Dizendo o seguinte, que está dentro de cada um de nós, está dentro de cada espírito, né? E vai se constituindo numa lógica que está orientada por valores espirituais. Por isso que a gente tem que fazer a leitura da parábola pensando, né, no simbolismo espiritual, porque apesar do simbolismo material que ela tem ali presente, oculto, né, e latente, nós temos esse simbolismo espiritual. E é exatamente essa mensagem desses valores espirituais que integram a natureza humana e que nos colocam com sentido, né, para a vida, nos dão um vetor, para onde que nós devemos caminhar, o que nós devemos realizar enquanto a nossa expressão humana, materializados aqui, encarnados na Terra, mas também no polissistema espiritual. Então, Jesus tinha alcançado já plenamente o conceito do reino de Deus em si mesmo, da imanência, dessa relação próxima com o Criador. Né? E exatamente a mensagem que ele traz, o conteúdo da mensagem, é um caminho que, se nós pensarmos num padrão de ação no mundo, de comportamento, com esse referencial de Jesus, nós vamos estar indo numa direção de aproximação com esse nosso Criador que está imanente interno em nós. Porém, a maioria de nós encarnados aqui na Terra, estamos muito distantes ainda disso. Né? Então, ainda está o reino de Deus, essa percepção da presença do Criador em cada criatura, ainda precisa ser despertada, está muito dormente, está em potencial ainda, muito embrionário. Então, compete a cada espírito despertar, atualizar e desenvolver esse reino que Jesus, como nosso mestre, chama em algumas das parábolas como a luz sobre o alqueire, né, o tesouro oculto, a pérola preciosa. Então, nas parábolas, os ensinos vão sempre revelar uma ética moral cristã que convida o espírito, pelo autoconhecimento e pelo livre-arbítrio, porque são dois elementos que estão presentes nessa mensagem oculta, né, latente nas parábolas. A ideia do autoconhecimento é muito forte. Eu me percebendo, né, eu vou percebendo onde é que estão os meus limites em relação ao que eu devo fazer, né, o que é que realmente importa e as escolhas que eu faço. Então, o livre-arbítrio, se a gente pode dizer assim, em muitas dessas mensagens, ele é o ponto-chave para a gente poder orientar, né, a nossa jornada aqui na Terra. Então, despertar e desenvolver sempre dentro de si o reino de Deus a partir desses elementos. Então, o que seria esse reino de Deus? A consciência da imanência que está em cada um de nós e que vai permitir uma ação, tanto no polissistema material quanto no polissistema espiritual, né? Que seja de acordo com essa lógica, que seria, numa síntese, a lógica do amor-conhecimento. Aquilo que o Mário Eduardo já trouxe num outro elemento, num outro momento, que relaciona aqueles dois princípios da interpretação, que é a ideia da essencialidade do pertencimento, que nós somos oriundos e somos iguais na criação, somos todos irmãos, por isso devemos agir de forma fraterna, né, respeitando o outro, tendo responsabilidade do cuidado sobre o outro, tendo sempre a busca por esse fazer algo pelo outro, um cuidado por si mesmo e pelo outro, porque isso está nos mandamentos maiores, né? Quais são os dois grandes mandamentos que também nas parábolas são trabalhadas? A ideia de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então esse amor-conhecimento que se revela na prestação de serviço ao outro, né? E que pode ser colocado no sentido de elevar o outro, mas ao mesmo tempo que eu estou fazendo esse processo de auxílio, de construção de um mundo melhor por essas relações humanas, na qualidade das relações humanas, eu também vou me melhorando nesse processo. Então, é algo muito interessante, tudo isso está presente como texto subliminar, aquilo que está oculto, aquilo que está na interpretação que nós podemos fazer nas parábolas. Agora, dentro dos evangelhos canônicos, né, nós podemos encontrar lá em
Mateus, Marcos e Lucas, essas parábolas, eles são canônicos e são sinópticos porque é possível fazer comparações entre eles. Então, as parábolas vão aparecer de diferentes maneiras nesses três. Não aparece tanto, em João não aparecem tanto, mas nesses três eles vão repetir algumas delas. Então, em Mateus, nós temos aproximadamente umas 21 parábolas, para vocês terem uma ideia. São várias parábolas que se repetem, todas elas em Marcos, apenas 2 em Marcos são diferenciadas. Em Lucas, nós vamos ter, além dessas 20 parábolas que estão em Mateus, outras pelo menos 18 parábolas. E é interessante que, então, se formos fazer uma soma aí, dá em torno de 40, 41, até às vezes 42 parábolas dentro dos evangelhos. E para fazer essa leitura dentro dos evangelhos, é interessante sempre a gente entender o contexto anterior, né, a quem que Jesus está falando. Normalmente ele está falando para os publicanos, ele fala para todo mundo, né, todo mundo que esteja, como a gente viu anteriormente, aberto para receber essa mensagem. Então, ele não discrimina, porque para os fariseus lá, algumas pessoas não mereciam que o Messias estivesse falando, trazendo alguma coisa. Por exemplo, os publicanos, que eram os contadores, quem lidava com o dinheiro, com os impostos, né? Vamos pensar, os pobres, aquelas pessoas que tinham alguma deficiência, eles chamavam endemoniados, ou seja, que estavam com algum tipo de desequilíbrio, com alguma doença, essas pessoas não mereciam estar ouvindo, né? Mas Jesus falava para todas as pessoas, inclusive muitas delas para instigar e provocar os fariseus a refletirem também, porque eles mesmos, os fariseus, tentando, como a gente disse no começo, trazer algumas dificuldades para Jesus em relação àquela lei mosaica que eles defendiam ali como se fossem, e ele sempre trouxe reflexões que extrapolavam. Ele falava, não vim para destruir a lei, eu vim para confirmar e ampliar o entendimento sobre essas leis. Então, como uma segunda revelação. E nós temos o Espiritismo, então, como uma possibilidade de terceira revelação. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, as parábolas estão lá. Não estão todas as 40 parábolas, mas eu fiz uma identificação ali de pelo menos umas 11 parábolas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Por exemplo, a candeia debaixo do alqueire, o semeador, os trabalhadores da vinha ou os trabalhadores da última hora, a festa de casamento, os talentos. Interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec, ele retira muitas vezes as parábolas daquele contexto lá onde Jesus tinha mencionado e traz para um contexto, para um sentido mais amplo, né? Por exemplo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, ela bate com o nome da parábola. Mas o semeador, ele traz lá no capítulo que fala sobre sede perfeitos. Ele, né, traz essa relação. A parábola dos talentos, de Lucas tem lá os primeiros lugares, que está no capítulo dos bem-aventurados os pobres de espírito. O bom samaritano, que está no capítulo de fora da caridade não há salvação. O rico e o tolo, nesse capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, você tem 3 parábolas, né? Você tem a parábola do rico e o tolo, você tem a parábola do rico e Lázaro, ou seja, o mal rico, né? A figueira estéril, que está no capítulo A Fé Transporta a Montanha, o fariseu e o publicano, que está naquele capítulo do Pedi e obtereis. Então é interessante porque nessa terceira revelação, Kardec vai trazer uma estrutura em que as parábolas estão ali no centro, exatamente para a gente poder entender esse sentido espiritual que elas trazem, né? E é isso que ele vai fazer o tempo todo. Bom, a gente pode agora entrar no sentido de fazer uma leitura, não de parábola a parábola, mas pegar algumas... isso tem a ver com a leitura que eu fiz, relacionando alguns elementos comuns a cada uma dessas parábolas, né? Alguns ensinamentos comuns. Por exemplo, nós temos nas parábolas o pano novo em roupa velha e vinho novo em odres velhos, uma mensagem que diz respeito à mensagem cristã que Jesus está trazendo como algo que vem renovar as bases da relação com o Criador, que era posta lá naquela visão dos fariseus, né? Na visão daquelas leis tão fechadas, né? Então ele vai questionar e vai dizer, olha,
nós temos que fazer essa renovação. E o novo, ele não cabe mais nessa roupa velha, né? A roupa velha seria aquela visão mais estereotipada, aquela visão mais fixada dentro daquelas leis. Então, essa mensagem, essa renovação, pode ser alcançada por qualquer pessoa, por meio do exercício do livre-arbítrio na trajetória evolutiva do espírito. Então, essas duas parábolas, por exemplo, podem trazer essa reflexão para a gente. Já nas parábolas, a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho pródigo, a grande ceia, são mensagens que nos possibilitam a todos que alcançam, né, esse conceito, essa ideia do reino de Deus em si, aqueles que estavam perdidos com uma visão de inconsciência dessa possibilidade, né, exatamente por uma visão mais materialista do mundo, onde nós temos o egoísmo e o orgulho prevalecendo, Jesus vai trazer essa possibilidade de que você se reencontre, né? Então você vai se reencontrar dentro dessa imanência. Então você vai se encontrar pela consciência da imanência do Criador e nós vamos viver então nesse sentido numa verdadeira felicidade. Então essas parábolas trazem uma reflexão possível dentro desse contexto da mensagem. Já naquela parábola que fala sobre o homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha e o homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia, é uma mensagem que traz uma reflexão sobre o que é que fortalece o espírito, né? Então, o que é construir essa casa na rocha? É você ter a presença dessa relação com o Criador como uma sustentação que encoraja o espírito, né, encarnado a entender todas as suas vicissitudes, a enfrentar esses desafios na vida da matéria de forma mais branda, de forma mais com um entendimento melhor do que está acontecendo. Então, todos os acontecimentos eles são revistos, reavaliados e entendidos num outro patamar, né, do que aquelas pessoas que estão numa visão materialista que qualquer coisa que aconteça fora, né, do que seja o valor da matéria, se você perde alguma coisa em relação a bens materiais, aquilo pode destruir uma pessoa. Então isso é construir a tua casa na areia, né? Jesus traz, olha, onde é que está a rocha? A rocha está na sua relação com o Criador, né? Nas atitudes que você toma quando você tem essa certeza dessa relação e dessa construção que você está fazendo do entendimento mais ampliado. Agora, as parábolas, por exemplo, do semeador, o joio, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a pérola de grande valor, a rede, são todas no mesmo contexto ali do próprio do Novo Testamento, no Evangelho, em Marcos, por exemplo. A mensagem é aquela de que a palavra, né, que Jesus traz, essa mensagem, ela foi semeada e cabe a cada um de nós, ao Espírito, alcançá-la no seu interior, tornando-se, então, nosso interior um solo fértil. Então, primeiramente, a gente tem que preparar esse solo. Olha só como a mensagem, né, dessa analogia é muito interessante, porque para que uma semente, uma boa semente possa frutificar, eu preciso ter um solo bem trabalhado, né? Então, eu tenho que tornar esse solo fértil para que essa semente boa, né, ela possa germinar e crescer e dar frutos. Então, e esses frutos são as nossas ações no exterior. Então, eu tenho internamente trabalhado, né, esse solo para que receba essa mensagem e que ela possa se frutificar e no meu exterior eu faço com que ela seja o resultado desse meu plantio, né? Então, é necessário semear sempre a verdade e o bem, seja qual for o resultado. Porque na parábola do semeador, no joio e o trigo, que é de você separar aquilo que é o bem e aquilo que é o mal, que sempre são uma construção do próprio Espírito, isso não está no reino de Deus, o mal e o bem. O bem supremo está na criação, que é a inteligência suprema, que é o fundamento da vida, e ali não tem lugar para o bem e o mal. O bem e o mal está no livre-arbítrio, no uso do livre-arbítrio pelo próprio Espírito. Então, ele vai trazendo nessas mensagens, por exemplo, no grão de mostarda, parece que a mensagem ela é tão simples, né? Ela vem de uma forma, porque a semente de mostarda ela é muito pequena, mas quando você coloca ela num bom solo e ela germina, ela cresce uma árvore esplendorosa, e essa árvore
tem espaço para acolher os pássaros. Então, nessa metáfora, nessa analogia, né, quando nós fazemos essa mensagem, nessa relação com o Criador frutificar em nós, nós imediatamente nos colocamos a serviço de acolhimento do nosso semelhante, né? E também de nós mesmos, das nossas próprias imitações. Então, o tesouro escondido, todas essas mensagens têm esse fundo, né? E que tem um valor muito grande. A ideia da pérola, que precisa... interessante como é que você constrói, como que a pérola surge no molusco, na ostra, né? Ela precisa ser, de alguma forma, ferida para que a ostra se faça dentro dela. Mas a pérola só se torna uma preciosidade quando ela tem a luz do dia, ou seja, quando nós colocamos aquilo que nós encontramos da relação com o Criador nessa nossa ação no cotidiano, para transformar esse mundo num mundo melhor, num mundo de relações mais fraternas, mais humanas, né? Então, essa é a mensagem que está sempre ali no pano de fundo das parábolas. Por exemplo, na parábola da candeia debaixo do alqueire e das virgens sábias e insensatas, a mensagem que está ali, ela, se for compreendida, experimentada e materializada na experiência de vida de cada um de nós, revela a luz interior que está em cada um e que ilumina o mundo todo. Então é interessante pensar que quando uma pessoa alcança essa luz, essa iluminação, ela pela rede, e aí a gente pensa pela rede e pelo campo mediúnico, nós conseguimos fazer com que isso se dissemine, né? E vamos criando uma mentalidade, vamos criando uma possibilidade de um influxo e mudança de mentalidade no planeta Terra. Então, a mensagem de Jesus, há tanto tempo atrás colocada, ela é transformadora para o mundo atual, né? E isso está em todas as parábolas, tem esse pano de fundo. Por exemplo, lá nas parábolas do bom samaritano, dos talentos, os trabalhadores da vinha, que são os trabalhadores da última hora, os primeiros lugares, tem ali a mensagem de quem vivencia esse ensinamento de Jesus está de posse das riquezas espirituais, que se conquistadas e multiplicadas pelo próprio exercício do amor ao próximo, elas vão se materializar na forma de renúncia voluntária, na prestação de serviços para a humanidade, no desprendimento das posses materiais. É interessante que ele vai dizer lá, assim, nesse substrato, que nós devemos ser possuidores desses valores materiais, dos bens materiais, mas não ser possuídos por eles. Saber usar e não abusar desses bens materiais. Então a ideia de que no Evangelho segundo o Espiritismo, a questão de você ter posses materiais, ter riquezas, é uma provação muito grande e uma missão, né, justamente porque pode nos colocar muito próximos do materialismo, né, do gozo e dessas coisas materiais. Então todas essas mensagens que estão nas parábolas ali vão nos levar para essa reflexão. Muito bem, esses elementos todos, o Espiritismo então vai trabalhar, a doutrina espírita propõe com essas mensagens do Evangelho uma perspectiva ética cristã. Ou seja, responder aquela pergunta que o Mário Eduardo vem colocando já há algum tempo aí nos nossos encontros passados, a pergunta de como eu quero viver. Então, as mensagens das parábolas nos trazem um elemento a mais, que é para que eu possa fazer, se eu quero viver essa vida cristã, uma vida que insira, né, a relação com o Criador como um princípio orientador das minhas decisões, do meu livre-arbítrio, eu posso pensar nesses comportamentos que estão associados. Então, numa ética cristã, colocada pelo Evangelho de uma maneira geral e nas parábolas mais especificamente, nós vamos ter ali um padrão de comportamento trazido por Jesus, um exemplo que ele mesmo o faz e um padrão de comportamento moral. Então isso é espetacular, porque é uma referência que nós temos para a autoavaliação da nossa caminhada evolutiva, né? Então, como é um processo aberto de leitura disso tudo, nós vamos entender que é aberto para auxiliar as pessoas na construção no presente do seu próprio futuro. Porque se eu estou realizando, né, enfrentando os acontecimentos do mundo, realizando obras nesse mundo, com certeza, dentro dessa perspectiva do Evangelho de Jesus, nós vamos ter um mundo muito melhor no futuro, né? Porque o futuro se constrói
hoje. Reflete também a identidade do ser com o universo e com Deus. Então, primeiramente, as mensagens das parábolas, elas nos trazem uma identificação do ser. Um ser que é aquele eu superior, que é eu e o Pai somos um. É uma relação de construção do ser que vai se desdobrar em comportamentos materializados no mundo fático, no mundo dos acontecimentos, no plano de vista, no polissistema material. Então, esse padrão de referência ética e moral de Jesus, ele tem alguns princípios, né? Por exemplo, a defesa e a promoção da vida. Então, nesse caminho, alcançando essa verdade, que é uma verdade que sempre ela está se ampliando, não é uma verdade dogmática, fechada, mas é uma verdade que se constrói a partir das experiências e das referências com os outros e comigo mesmo, e com o mundo de uma maneira geral. Então nós vamos entendendo que esse caminho vai se multiplicando na diversidade, na alteridade. Então promover a vida. Um elemento central, né, da mensagem de Jesus no Evangelho é por meio da nossa criação. Nós somos irmanados. Então nós temos uma igualdade, essa condição de igualdade nessa nossa humanidade. Tudo mais é a diversidade, né? Mas a gente pode pensar nos mandamentos, né, do amor ao próximo, na solidariedade, na tolerância com as diferenças, né? Responsabilidade pessoal e responsabilidade social, a liberdade de consciência que é importante, porque a gente pensa que na doutrina espírita nós estamos sempre educando o pensar e aprendendo a pensar, e esse aprender a pensar com as parábolas, então, nos traz um elemento de conteúdo extremamente rico e importante para organizar essa nossa trajetória, né? Quais são as principais ideias de Jesus que estão no Evangelho como um todo e nas parábolas também? Então, aqui a gente viu a ideia da igualdade, né? A ideia de um Deus único que é o Pai de todos nós, todos somos iguais perante Deus. Tratar todos os homens da mesma forma que você gostaria de ser tratado, que não se acenda uma candeeira para colocá-la sob o alqueire, ou seja, que a sua luz não seja escondida, mas que ela possa vir para cima do velador, né, e que possa iluminar tudo ao seu redor. Então, sobre o candeeiro, a fim de que ela possa clarear todos aqueles que estão em casa, ou seja, na nossa casa mundo. Outro princípio, uma ideia forte, né, que é a ideia do amor, que é a síntese de todo o Evangelho. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o espírito. Amar ao próximo como a si mesmo. Ele diz que essa é toda a lei e todos os profetas. Ame seus inimigos. Essa é uma lógica espiritual de Jesus, que se você fica na ideia apenas da matéria, ela fica paradoxal e praticamente as pessoas não entendem. Como amar os meus inimigos? Né? Fazer aqueles que odeiam e orar, fazer por eles e também orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. É uma outra lógica, né? A ideia do amor que acolhe, inclusive, a intolerância, que acolhe a compreensão, a incompreensão do outro, né? O Mohan traz a ideia de que nós devemos compreender a incompreensão, que está bem ilustrando esse elemento aqui, né? Como que a gente pode fazer isso? Através de uma outra ideia principal, o perdão, que está em várias parábolas, né? Na parábola do servo que ele não permite que... Ele quer o perdão para si, mas o perdão para o outro ele não dá. Então, eu não digo que se deva perdoar o seu irmão até 7 vezes mais, até 70 vezes 7. Porque o perdão é uma chave, né, para o próprio sujeito, que ele possa esquecer aquele elemento que o fizeram mal, que aquilo não o atinja, não o alcance. Pessoas como Gandhi, por exemplo, alcançaram essa ideia, né? O Manuel Leocádio trouxe várias vezes aquele exemplo de alguém que vinha do povo, dizia a Gandhi, né? Desculpe por nós termos o atacado ou o magoado. Ele falou, não, a mim ninguém atacou, ninguém magoou. Então é exatamente porque alcançou um patamar de entendimento e de perdão a si mesmo e ao outro, que o liberta dessas mazelas da matéria. É um elemento de evolução espiritual, né? O perdão. Se reconciliar com os outros, com seus adversários, enquanto estiver com ele no caminho.
Então não deixar nada para trás, né? Buscar naquelas relações que nós temos mais dificuldades, ali é uma oportunidade que nós temos de crescimento e de aprendizagem. Exatamente porque, principalmente em momentos como os atuais, que a gente vive tantas polarizações, as pessoas muitas vezes tendo relações que eram relações amigáveis, se tornarem relações de inimizade por conta de posicionamentos. Então o perdão é você reconhecer que talvez o outro tenha uma visão diferente da minha e eu posso, talvez eu não concorde, mas eu devo entender que ele também tem o direito de pensar diferente. Então eu posso até perdoar as pessoas e me reconciliar com elas nesse sentido. Aquele que dentre vós então não tiver errado, que atire a primeira pedra. Não julgar o outro a fim de não ser julgado. Então, parar para pensar quantas vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós estamos fazendo julgamentos em relação às pessoas. Poxa, você pensa dessa forma, então você é isso, né? Quer dizer, já taxam as pessoas, colocam as pessoas dentro de algumas caixinhas, alguns estereótipos, e diminuem as pessoas por conta, mais ou menos a atuação dos fariseus diante de Jesus, né? Se colocando lá como os senhores da lei, e Jesus então não tinha muita coisa a contribuir. Voltando a uma das principais ideias de Jesus, a ideia do autoconhecimento, né? E nas parábolas, Jesus já vai trazendo. A partir do momento que você está em prontidão para receber a mensagem de Jesus, não vai ter mais nada secreto, porque você vai ter essa relação com o Criador e tudo vai ser esclarecido. Não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é esse renascimento do Espírito? Né? É a cada dia um recomeço, se eu tenho como referência as ideias que Jesus trouxe. Né? Porque você vê um cisco no olho do vosso irmão, mas não vê uma trave diante do seu próprio olho. Então isso é muito interessante para a gente. Se nós tivéssemos com a lógica de Jesus, das parábolas, hoje, pra gente, nas relações que nós temos hoje no nosso país, talvez muito do que nós temos dessas contradições, controvérsias, até mesmo violências, talvez não estivessem acontecendo. Então, realmente a mensagem é transformadora do mundo. E a ideia da caridade, né, que está presente, muito presente, porque quando ele fala em renúncia nas parábolas, é você renunciar de forma voluntária aos bens materiais, não no sentido de você não fazer uso de bens materiais, mas no sentido de não abusar deles. E ao mesmo tempo se colocar nas frentes de trabalho. Então, ao invés de eu ter o prazer nas coisas materiais, eu começo a ter prazer naquilo que é o envolvimento com o outro, o fazer pelo outro, a partir da vivência dos valores espirituais. Então, fora da caridade, não há condições de se alcançar um conhecimento maior de si mesmo e da vida. Então, não é um conhecimento restrito de caridade, mas é um conhecimento, a caridade como uma linha de frente das ideias de Jesus, posto nas parábolas, no sentido de alcançar a riqueza maior. Então, é no sentido de você dar, ao mesmo tempo que você está dando, você está recebendo. Mas o mais importante aqui é que é um receber sem querer receber nada em troca. E isso vai muito foi trabalhado pelo Alexandre em relação ao Kant, né? Tem a ver com aquele imperativo categórico que eu vou trazer para mim mesmo, na minha intencionalidade da ação, que de uma autonomia moral, que de tal forma que eu realizo no mundo as ações para beneficiar um outro, para construir com o outro, sem que isso me traga nada em troca, nem mesmo no plano futuro. Né? A salvação, a dita salvação. Então eu estou pensando no processo evolutivo, eu estou aprendendo, estou crescendo. Então, o homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E esse é o exemplo de Jesus. Né? Então, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Então, nisso tudo está resumido essas questões. Para finalizar, agora eu trouxe algumas ideias do irmão Leocádio, que estão presentes lá no livro do O Médium e o Exercício Mediúnico, em que ele traz num capítulo, que nós trabalhamos inclusive no CAD do ano passado, ele traz os deveres mediúnicos cristãos. Duas ideias-chave que estão nesse capítulo, o que o irmão Leocádio traz, é que o médium, no seu exercício de agente mediúnico,
Todos nós somos médiuns, mas o agente mediúnico tem como missão a construção permanente para a coletividade. Então, é exatamente colocar em prática tudo aquilo que a gente estava falando ali das ideias de Jesus, né? Nunca em benefício próprio, sempre a serviço da humanidade. E essa não é uma lógica que nós somos educados para isso, né? A gente pensa, a ideia do egoísmo, o orgulho, que são segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, são os dois grandes males que nós devemos fazer o enfrentamento. Como é que nós encontramos esses elementos em nós mesmos a partir da referência das virtudes que o Evangelho traz, que nós devemos desenvolver em nós mesmos? Então, o agente mediúnico tem como princípio fazer o bem dentro dos valores morais cristãos, almejando alcançar a evolução, fazer a integração da criatura com o Criador, através da máxima, amar ao próximo como a si mesmo. Então, a partir do momento que nós agimos no mundo conforme essas referências, esse padrão de Jesus, nós vamos gerar frequências num campo mediúnico que se estabelece na rede e vai alterando a mentalidade, né? Então, é importante que cada um de nós faça esse exercício, compreenda a mensagem de Jesus, faça o exercício e, na medida do possível, tente alargar, né, a possibilidade de alcance daquilo que faz. Então, o irmão Leocádio, ele faz essa relação e, num estudo que nós fizemos, eu trouxe um esquema, né, de 4 capítulos que nós estudamos, além desse que eu mostrei agora, os deveres mediúnicos cristãos, né? A disciplina e as virtudes humanas, o médium e a força de vontade, e o agente mediúnico consciente. O irmão Leocádio coloca no centro a ideia do médium como agente mediúnico, como aquele que vai fazer o exercício e vai empregar a sua faculdade mediúnica para fazer transformações, para se autoconhecer. Então, nesse processo, ele vai evitar a irritabilidade por qualquer coisa, ele vai buscar enfrentar a impaciência, a ira, o desamor, as vaidades, o apego às questões materiais. E vai tentar fortalecer a calma, a serenidade, a alegria, o otimismo, o equilíbrio e o bem dentro de si, né? Dentro dessa relação de fazer com que a faculdade mediúnica seja exercida, ali está a ideia do trabalho cristão, que é sintetizada no amor em benefício da humanidade, ou seja, ser um prestador de serviços para a humanidade. Para isso eu preciso fazer um processo de autodisciplina, né? A autodisciplina, segundo o irmão Leocádio, esse domínio sobre si, o que é o domínio sobre si? Pelo impacto da matéria, nós estamos aqui, muitas vezes, inconscientes da relação com o Criador e a relação com a vida mais ampla, né? Essa relação com o nosso eu superior. Nós vivemos um eu inferior muitas vezes, mas pelo processo da autodisciplina nós vamos construindo essas matrizes de todas as virtudes. Então a autodisciplina seria a matriz de todas as virtudes. O autocontrole. E é interessante, a partir do momento que eu consigo fazer esse autocontrole, eu vou me libertando. Eu consigo ser mais livre, tá? Então essa fé em Deus, que é um sentido de uma harmonia com o nosso Criador, uma harmonia interna. Essa imanência, sentir e estar na presença do Criador, na imanência. Então, tudo isso vai sendo construído dentro de mim, no meu interior, e vai me dando uma força de vontade para construir esse mundo. Então, a minha vontade é educada pelo processo da autodisciplina e do autoconhecimento. Eu me coloco nas frentes de trabalho, e ali eu exerço a renúncia, a humildade, a persistência. Eu sempre estou em prontidão para que essas mensagens cada vez mais frutifiquem em mim, né? Para que eu possa, inclusive, entender melhor o que são as provações. Né? Que eu entenda que o meu livre-arbítrio vai ser determinante para escolher. E o Evangelho é interessante, as mensagens das parábolas nos trazem sempre uma referência para fazer as melhores escolhas. As escolhas que vão nos fazer crescer, vão nos fazer ser melhores. E eu posso encontrar momentos, né? Como que eu posso fazer esse processo de autoconhecimento, autodisciplina, fortalecer a minha faculdade mediúnica, através da prece. O irmão Leocádio e o irmão Green sempre trazem a força da prece como uma comunicação interior da criatura com o Criador, nos momentos de meditação e de reflexão.
Muito bem, então aqui a gente chega ao fim dessa nossa reflexão sobre as parábolas e esses ensinamentos que Jesus trouxe, que com certeza para nós são transformadores na nossa trajetória individual, mas também no coletivo, né? Nós vamos fazer a transformação desse mundo para um mundo melhor, com toda certeza. Então, em função dos problemas técnicos que nós tivemos em relação à internet, vocês podem aí agora no chat colocar algumas perguntas que posteriormente nós podemos fazer um diálogo e responder juntamente com vocês, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.